No coração da galáxia há um objeto misterioso como nenhum astrônomo jamais viu. Ele se espalha pelo céu como uma estrela cadente sob o efeito de cafeína. Então, o que é essa misteriosa bolha e como ela está relacionada ao buraco negro no centro da nossa galáxia? Vamos descobrir. Esse objeto é chamado de X7. É a misteriosa bolha que está rondando o buraco negro supermassivo da nossa galáxia há décadas. Alguns até dizem que está à espreita por lá há centenas de anos. Sabemos algumas coisas sobre o X7. Por exemplo, ele pesa cerca de 50 vezes mais que a Terra. Pode parecer muito se você for um terráqueo, mas no espaço, isso é como uma gota no oceano. O X7 também está se movendo muito rápido, a velocidades de até 1.126 km por hora. Isso é mais rápido do que você tentando pegar a última fatia de pizza antes que seu colega de quarto a pegue. Mas o que é isso, afinal? Uma estrela mágica que nunca vimos antes? Uma nave espacial extraterrestre? Bem, existem algumas teorias relacionadas ao futuro destino trágico da bolha. Infelizmente, os dias do X7 estão contados. Atualmente, ele está em uma órbita elíptica de 170 anos em torno do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas não vai conseguir chegar tão longe. A cada ano, está se aproximando cada vez mais do buraco negro. Em apenas alguns anos, o X7 se tornará espaguetado. Sim, esse é um termo científico real e finalmente será sugado para nunca mais ser visto. Existem buracos negros supermassivos no centro de todas as galáxias, inclusive na nossa própria Via Láctea. Esses buracos negros são tão grandes que distorcem o espaço-tempo, fazendo com que as estrelas próximas orbitem em torno deles a velocidades incríveis. Eles funcionam como aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo e qualquer coisa que se aproxime o suficiente. O buraco negro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Parece o nome de uma celebridade chique de Hollywood, não é mesmo? Mas esse objeto celeste é muito mais impressionante do que qualquer mero mortal. Ele é cerca de 4 milhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol, o que significa que provavelmente poderia comer todo o nosso sistema solar no café da manhã. Mas não se preocupe, esses buracos negros podem parecer realmente assustadores, mas na realidade são pequenos demais para competir com uma galáxia inteira. Eles apenas sugarão algumas das estrelas mais próximas, e isso é tudo. Além disso, o Sagittarius A-Star não parece ter um apetite muito bom. Ele tem estado bastante quieto ultimamente, o que é uma boa notícia para nós. Mas, mesmo que fosse muito ganancioso, ele não representaria nenhuma ameaça para nós. Esse buraco negro está a mais de 26 mil anos-luz de distância. Da Terra, podemos vê-lo na constelação de Sagitário. Em 2022, a Event Horizon Telescope Collaboration divulgou a primeira imagem do Sagittarius A-Star. Foram necessários anos de colaboração e tecnologia para capturar essa imagem impressionante. E esta é a nossa segunda foto de um buraco negro na história. A primeira foi divulgada em 2019 e mostrava o buraco negro supermassivo M87 Star. Sim, ambos têm estrela em seus nomes. Não tente encontrar um sentido nisso. De qualquer forma, você deve se lembrar dessa foto como a primeira imagem de um buraco negro de todos os tempos. Ela se tornou viral na internet, e esse buraco negro, M87 Star, localizado na galáxia Messier 87, é muito mais assustador do que o Sagittarius A-Star. Você achava que 4 milhões de massas solares eram impressionantes? Então que tal 2,5 bilhões de massas solares? O M87 é um verdadeiro monstro. Ele também é conhecido por seus poderosos jatos de plasma, que são tão energéticos que se estendem por milhares de anos-luz a partir do centro do buraco negro. Se o M87 fosse um super-herói, seria o Homem de Ferro com seus feixes de repulsão a todo vapor. Tecnicamente, não é possível tirar uma foto de um buraco negro, pois ele é, bem, super escuro. Nenhuma luz pode escapar do seu alcance, mas o anel laranja brilhante nessa foto mostra a matéria que circunda o Sagittarius A-Star. É o chamado disco de acreção, um disco giratório de gás quente que gira em torno do centro, aquecendo-se a milhões de graus no processo. É como um vórtice de fogo gigante, mas sem escapatória, e a sombra no centro indica o próprio buraco negro. Dentro dessa sombra há um horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o limite ao redor do buraco negro, além do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. É o ponto de não retorno, onde a força gravitacional é tão forte que nem mesmo o objeto mais rápido do universo, a luz, consegue escapar. Depois de cruzar o horizonte de eventos, você está condenado a cair em direção ao centro do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, se desfazem.
E esse é exatamente o destino que aguarda nosso infeliz X7. Nesse momento, a bolha pura está sendo esticada e puxada por poderosas forças de maré. A propósito, antes de encontrar sua morte prematura, espera-se que o X7 dê um pequeno show. Sua maior aproximação com o buraco negro, chamado Periastro, está prevista para 2036. E quando ele finalmente for despedaçado pelas forças gravitacionais do Sagitários A-Star, talvez haja alguns fogos de artifício muito legais para ver. Mas isso não é o mais importante. A parte engraçada é que o futuro fim do X7 pode nos ajudar a finalmente entender o que raios é essa coisa. Uma equipe de cientistas tem estudado como uma estranha bolha orbita o buraco negro. Foi então que descobriram que o X7 se esticou até quase o dobro de seu comprimento inicial. E o que isso significa? Bem, isso sugere que o X7 provavelmente é feito de detritos ejetados durante uma recente colisão entre duas estrelas. Sim, você ouviu direito, um acidente de carro espacial. Imagine o seguinte, duas estrelas se apaixonam e começam a circular uma em torno da outra por muitos anos. Depois disso, elas finalmente se fundem. Nesse momento, elas ejetam toneladas de gás e poeira. E talvez essa dança cósmica tenha criado nosso bebê bolha X7. É basicamente como as migalhas deixadas na mesa após um gigantesco banquete espacial. Algo como isso é, na verdade, bastante comum, especialmente em torno de buracos negros. É como um para-choque galáctico que envia detritos para todos os lados. Na verdade, o universo está cheio de bolhas misteriosas. Eles são chamados de objetos G. Não são os G-Men do filme Homens de Preto, mas são igualmente misteriosos e evasivos. Esses tipos têm intrigado os astrônomos há mais de 20 anos. Eles se parecem com nuvens de gás, mas se comportam como estrelas. É como se não conseguissem decidir se querem ser uma nuvem ou uma estrela. Vamos lá, pessoal, decidam-se! Os objetos G se esticam no ponto mais próximo do buraco negro central, mas saem intactos, como um elástico que se estica, mas não se rompe. Os cientistas acreditam que eles são as estrelas que se fundiram em uma só, e ao fazer isso, também produzem uma enorme nuvem de gás que esconde o resultado da visão. É como quando você está usando um suéter volumoso para que ninguém saiba que você engordou alguns quilos a mais. E então, um estudo publicado em 2021 descobriu que um desses objetos, G2, era na verdade uma nuvem molecular que escondia 3 estrelas bebês. Isso aqui é uma reviravolta na história. Mas o X7 é a ovelha perdida da estranha família de bolhas. Ele é significativamente diferente dos objetos G, como o primo estranho que você vê uma vez por ano nas reuniões de família. Sua evolução tem sido mais dramática. Além disso, não está sendo mantido unido por uma massa que se esconde em seu centro. Então, como ele está sendo mantido unido? Pó de fada? Magia? Precisamos de respostas. É por isso que os cientistas acreditam que o X7 não é um objeto G propriamente dito, mas sim detritos deixados por ele. Ou talvez não temos a menor ideia. As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a astronomia tão empolgante. Portanto, vamos manter nossos olhos nos céus e ver que outros objetos estranhos estão por aí. Quem sabe talvez descobramos outra bolha misteriosa, e dessa vez seja uma nave espacial. Isso sim seria incrível. Yutu 2 da China é uma missão robótica para o lado escuro da Lua, lançada em 7 de dezembro de 2018. Em 3 de janeiro de 2019, o robô pousou suavemente no outro lado lunar. Ele pousou na cratera Von Karman, não muito longe do polo sul da Lua. Os cientistas estão interessados nesta área. Crateras frias e permanentemente sombreadas nos polos contêm água congelada. Essas manchas de gelo são irregulares e provavelmente antigas. No sul, a maior parte da água congelada está concentrada em crateras, e no Polo Norte, ela se espalha de forma mais esparsa. Em qualquer caso, este gelo pode ser usado quando uma missão tripulada de longo prazo pousar na Lua. De qualquer forma, vários dias depois que o rover Yutu 2 pousa, ele fecha seus sistemas operacionais e hiberna durante sua primeira noite lunar. Ele acorda no dia 29 de janeiro de 2019. Todas as suas ferramentas funcionam normalmente. O rover viaja 120 metros durante o seu primeiro dia lunar completo. Um dia lunar dura cerca de 14 dias e uma noite lunar tem a mesma duração. Movimentar-se e explorar durante o dia e desligar durante a noite se torna a rotina do rover. É o 8º dia lunar quando o Yutu 2 se depara com algo incrível.
Essa descoberta faz com que os cientistas adiem todo o restante que havia sido planejado para a missão. Eles se concentram em descobrir o que é o estranho material encontrado pelo rover. No início, este dia lunar não é diferente de nenhum outro. Ele começa em 25 de julho, quando o rover começa a fazer seu caminho através de uma área marcada por pequenas crateras de impacto. O Yutu-2 é auxiliado e monitorado pela equipe de pilotos do Centro de Controle Aeroespacial de Pequim. Em 28 de julho, a equipe está se preparando para desligar o rover para uma soneca do meio-dia. O Sol está alto no céu. Isso significa que há altos níveis de radiação e temperaturas escaldantes que podem danificar a máquina. Antes de desligar o Yutu-2, os cientistas examinaram as fotos tiradas pela sua câmera principal. É quando eles a avistam, uma pequena cratera cheia de algo extremamente diferente da paisagem ao redor. Incapaz de identificar a substância gelatinosa, a equipe ordena que o rover verifique essa descoberta bizarra. O Yutu-2 cautelosamente se aproxima da cratera para examinar o material com cores estranhas. A máquina usa um equipamento especial que detecta a luz refletida pela substância. Isso deveria ajudar os pesquisadores a entender a estrutura do material. Infelizmente, a natureza da descoberta de cor incomum permaneceu um mistério por mais de um ano. Não é à toa que tanto a descoberta quanto o fato de que inicialmente não havia imagens do material enigmático despertaram curiosidade em todo o mundo. A única descrição disponível da substância era que parecia um gel brilhante e aleatoriamente colorido, algo bastante estranho para a superfície árida e empoeirada da Lua. Mas finalmente, o mistério parece ter sido resolvido. Os pesquisadores analisaram as informações coletadas pelo equipamento. Como esperado, a substância mostrou ser composta de rocha, uma brecha esverdeada e brilhante, em uma amostra não maior que 51 centímetros por 15 centímetros. É como uma versão geológica de uma salada de gelatina com frutas dentro. Se você a derreter, ficará vítrea. Brecha é uma rocha formada por fragmentos angulares aglutinados por uma substância calcária. A amostra encontrada do outro lado da Lua é composta de uma mistura de diferentes minerais. O principal é um tipo de silicato, que é um dos componentes mais comuns nas crostas lunar e terrestre. A peça também contém um pouco de vidro, o que significa que pode ter se formado durante uma erupção vulcânica. Mas a atividade vulcânica na Lua parou há mais de 3 bilhões de anos. É por isso que os pesquisadores têm quase certeza de que é improvável que essa seja a fonte da descoberta em comum. O material pode ter sido criado por um grande asteroide, cometa ou meteorito que atingiu a Lua. Durante a colisão, a pressão e a temperatura eram tão altas que enormes quantidades de rocha derreteram instantaneamente. Algumas peças esfriaram rápido o suficiente para formar vidro. O resto se reuniu no centro da cratera de impacto e esfriou mais lentamente, formando uma nova rocha. A substância provavelmente não se formou na cratera Von Karman, mas nas crateras Vinson e Alder, nas proximidades. A cavidade onde o rover fez sua descoberta tinha apenas 2 metros de diâmetro. O que quer que tenha sobrado não deve ter mais de 2,5 centímetros de largura. Mas então seria muito pequeno para criar um pedaço tão grande de brecha. É interessante que o material seja semelhante às amostras coletadas pelos astronautas das missões Apollo da NASA. Uma dessas amostras era feita de fragmentos escuros de minerais quebrados e aglutinados. Também continha um pouco de vidro preto brilhante. Não está claro, porém, se se trata do mesmo material descoberto pelo Yutu-2. Quando o rover tirou as fotos e fez suas medições, estava bastante escuro na área. A qualidade das imagens não é tão boa. Os especialistas também explicam que a missão está examinando uma área da Lua até então inexplorada. É por isso que eles não têm nenhuma amostra daquela região para comparar com a substância esverdeada e brilhante que o Yutu-2 encontrou. Mas se suas suposições se revelarem verdadeiras, então o outro lado da Lua pode ter mais em comum com o lado que está voltado para a Terra do que costumávamos pensar. Mas o que há de tão especial nesse lado escuro do satélite natural da Terra e por que não podemos vê-lo? Tudo por causa do fenômeno conhecido como rotação sincronizada. O único satélite natural da Terra gira em torno do seu eixo uma vez a cada 27 dias. É a mesma quantidade de tempo necessária para dar a volta ao nosso planeta. É por isso que nós sempre vemos a mesma face. Para ser precisa, 59% da superfície da Lua é visível para as pessoas. Isso significa que é possível ter vislumbres do outro lado do satélite em algumas épocas do ano. O lado da Lua que não podemos ver é bem diferente daquele voltado para a Terra.
não possui manchas escuras visíveis à noite. Essas são planícies basálticas lunares, chamadas Maria Lunarium em latim ou Mares Lunares em português. Elas foram criadas por antigas erupções vulcânicas. Isso aconteceu cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás. Em vez de planícies, a superfície distante da Lua tem inúmeras crateras e altas montanhas. Uma das ideias sobre essa diferença notável entre os dois lados é baseada na teoria da colisão. Ela afirma que bilhões de anos atrás, a Terra colidiu com outro planeta ou algum outro corpo espacial massivo. Depois disso, os destroços dessa colisão colidiram com algo que mais tarde formaria a nossa Lua. É por isso que as paisagens das duas faces são tão diferentes. Uma teoria mais recente sugere que a parte da Lua voltada para a Terra é mais quente por causa do calor irradiado pelo nosso planeta. Durante o período de erupções vulcânicas, era mais frio do lado oposto. É por isso que os minerais lá se tornaram sólidos mais rapidamente. Eles formaram uma camada protetora protegendo o interior da Lua contra os meteoritos, mas cada impacto deixou uma cratera impressionante. Ao mesmo tempo, uma crosta muito mais macia no lado frontal da Lua expeliu lava toda vez que um meteorito a atingiu. Depois que essa lava esfriou, ela cobriu as crateras. Embora o lado oposto seja frequentemente chamado de escuro, ambos os lados recebem quase a mesma quantidade de luz solar. O lado que vemos parece um pouco mais brilhante por causa do brilho emanado pela Terra. Existem 2 razões pelas quais as pessoas estão interessadas em explorar o outro lado da Lua. Depois de deixar nosso planeta, muitas ondas de rádio são bloqueadas pelo satélite natural da Terra. Se os astrônomos pudessem construir seus rádios e telescópios ópticos no lado escuro, eles obteriam muito mais dados. Não haveria problemas com qualquer tipo de interferência. Os telescópios também seriam protegidos do brilho da luz do dia do nosso planeta. Se telescópios fossem instalados dentro de crateras, eles também estariam protegidos da radiação solar. Os astrônomos seriam capazes de obter uma visão incrivelmente clara das regiões distantes do universo. Além disso, os cientistas acreditam que há grandes quantidades de hélio 3 no lado oposto da Lua. A Terra está protegida dos ventos solares que carregam esse gás por meio de seu campo magnético, mas nosso satélite natural não tem esse escudo. É por isso que os especialistas acreditam que a Lua pode ser um lugar perfeito para a mineração de hélio 3. Esse elemento raro pode ser usado posteriormente como combustível para reatores de fusão. Hoje em dia descobrimos exoplanetas que estão a milhares de anos-luz de distância. Descemos até as profundezas do oceano e conquistamos os picos mais altos. Estudamos a física quântica e construímos computadores quânticos. Mas, por algum motivo, ainda não sabemos explicar algumas luzes estranhas no céu noturno. Algumas delas ainda não têm explicação, outras podem se transformar em descobertas inesperadas e outras são falsificações em grande escala. Vamos começar com as bolas incandescentes mais misteriosas. Elas aparecem regularmente perto da cidade de Marfa, no oeste do Texas. São luzes do tamanho de uma bola de basquete e aparecem de repente no meio da noite. Elas piscam, se dividem em 2 partes e decolam para o céu diversas vezes por ano. Por várias gerações, as pessoas têm visto luzes azuis, brancas, amarelas e de outras cores. A existência dessas luzes não é uma lenda, mas um fato confirmado pelos cientistas, mas sua natureza ainda há de ser explicada. Um pastor local notou as luzes de Marfa pela primeira vez em 1883. A princípio, ele pensou que fossem fogueiras que os apaches haviam feito. Os vizinhos disseram ao pastor que também tinham visto as luzes misteriosas. Todos decidiram verificar a teoria dos apaches, que se mostrou errada. Não havia vestígios de fogo no local sobre o qual as luzes estavam voando. Então, na década de 40, os pilotos do aeródromo de Midland, que fica nas proximidades, viram as luzes de Marfa. Eles também queriam desvendar o segredo desse fenômeno, mas não descobriram nada. Mais e mais pessoas viram as luzes bizarras. Muitas delas tinham certeza de que as luzes eram naves de uma civilização extraterrestre. Outras diziam que eram as almas de espíritos errantes, mas as teorias científicas pareciam muito mais realistas. Um grupo de estudantes de física conduziu sua própria investigação e descobriu que as luzes eram os faróis dos carros que passavam na rodovia mais próxima. Ok, algumas luzes realmente se parecem com faróis, mas e aquelas que decolam para o céu e mudam de cor? Pode ser uma ilusão de ótica que ocorre quando uma camada de ar frio pressiona uma camada de ar quente. Você pode observar o mesmo efeito visual no oceano, quando parece que um navio está flutuando no ar no horizonte.
Mas se essas luzes são faróis e uma ilusão de ótica, por que são vistas apenas algumas vezes por ano? Outra versão da origem das luzes sugere que elas são algo como luzes do pântano. Você pode ver misteriosas bolas brilhantes subindo ao céu no meio da noite. Substâncias orgânicas como galhos, folhas e árvores caídas se decompõem em áreas úmidas e emitem gases de fosfina e metano. Quando essas substâncias entram em contato com o oxigênio, elas se inflamam. Mas não há lugares úmidos como esse no oeste do Texas. De onde poderia vir esse gás? Há muitas reservas de petróleo e gás natural nas entranhas dessa região, e todas essas substâncias podem conter fosfina e metano. Parece irrealista, mas os cientistas ainda não conseguiram confirmar essa versão. O engenheiro aeroespacial James Bunnell explicou a natureza das luzes de Marfa por meio de uma carga elétrica incomum. Substâncias sólidas como minerais e vários cristais geram eletricidade sob pressão, e essa energia subterrânea irrompe na forma de luzes multicoloridas. Mas o cientista não conseguiu provar sua teoria. As luzes de Marfa continuam sendo um mistério. Talvez você possa desvendá-lo? Outras luzes surpreendem as pessoas na Noruega, na cidade de Hesdalen. As luzes de Hesdalen, diferentemente de outros fenômenos semelhantes, podem aparecer com frequência no céu noturno, e é claro, já foram registradas em câmeras muitas vezes. De 1981 a 1984, as luzes de Hesdalen apareceram de 10 a 20 vezes por semana. Atualmente são observadas de 10 a 20 vezes por ano. Essas bolas gigantes flutuam no ar, pulsam, piscam e se movem muito rapidamente. Além disso, as bolas podem ficar suspensas no ar de alguns segundos a várias horas. Embora as pessoas as tenham registrado com câmeras muitas vezes, os cientistas ainda não conseguem estudá-las. As luzes de Hesdalen são muito brilhantes e, se as pessoas entenderem sua natureza, poderão criar fontes de luz usando essa energia alternativa desconhecida. Até o momento, há várias teorias sobre essas luzes. Os físicos sugerem que as bolas aparecem quando nuvens de poeira contendo escândio queimam no ar. Trata-se de um metal de cor prata clara. Há muitos depósitos dessa substância no vale onde as pessoas observam as luzes de Hesdalen. Outra teoria diz que as bolas são o resultado do acúmulo de cristais macroscópicos no plasma de poeira. Esse plasma é formado quando o ar é ionizado e blá blá blá. Em resumo, essa é uma hipótese científica complexa que não foi confirmada. Os cientistas precisam de muito financiamento para estudar as luzes de Hesdalen. Os pesquisadores tentam atrair investidores dizendo que o mecanismo das luzes de Hesdalen pode incentivar um salto tecnológico em tecnologias baseadas em luz. Algumas das luzes mais famosas do mundo apareceram em Phoenix, Arizona, em 1997. Dezenas de milhares de pessoas viram dois fenômenos estranhos naquele dia. O primeiro foi um triângulo voador gigante. Por volta das 8 da noite, várias luzes apareceram no céu, alinhadas em um triângulo. Elas voaram em uma formação uniforme por Phoenix e desapareceram céu afora. O segundo fenômeno começou cerca de 2 horas depois. As pessoas notaram luzes pairando no céu. Elas não formavam um triângulo e se moviam livremente. Elas queimavam com uma luz brilhante, voavam em diferentes direções e desapareciam atrás de uma cadeia de montanhas a sudoeste de Phoenix. As pessoas ficaram assustadas, ligaram para a polícia e relataram luzes estranhas. Muitas tinham certeza de que eram naves de uma civilização extraterrestre, mas a explicação logo apareceu. Ambos os incidentes foram resultado de exercícios com aeronaves. No primeiro caso, as pessoas viram vários aviões alinhados em um triângulo. Eles sobrevoaram Phoenix e pousaram em uma base aérea próxima. No segundo caso, foram realizados exercícios com foguetes luminosos. Vários aviões lançaram foguetes brilhantes que pousaram com pequenos paraquedas por um longo tempo. Eles queimaram no ar e depois desapareceram atrás de uma cadeia de montanhas. Uma explicação bastante lógica, mas quase 10 anos depois, algo estranho aconteceu novamente. Em 21 de abril de 2008, a Delegacia de Polícia de Phoenix recebeu centenas de mensagens de moradores preocupados que haviam visto luzes estranhas no céu. 4 bolas brilhantes pairavam sobre a cidade mudando de forma. Elas se tornaram triangulares, depois retangulares e em seguida desapareceram uma a uma. A polícia entrou em contato com o campo de aviação mais próximo, mas eles disseram que o radar não tinha visto nenhum objeto no céu. Se fossem coisas materiais, os dispositivos de radar teriam identificado. A polícia não tinha nenhuma explicação. Os controladores de tráfego aéreo também não sabiam o que era. O caso causou um grande alvoroço na sociedade.
Muitos começaram a se lembrar do fenômeno ocorrido há uma década e voltaram a afirmar que se tratava de naves extraterrestres. Mas depois de 2 dias, tais afirmações perderam força. Um homem ligou para a televisão local e admitiu que havia criado as luzes usando sinalizadores e balões de hélio. Ele amarrou um sinalizador em um balão, ateou fogo nele e o levantou no ar. Então, minutos depois, repetiu essa ação, depois novamente, 4 vezes. Muitas testemunhas das luzes não acreditaram nessa história e continuaram a insistir na natureza extraterrestre das bolas misteriosas. Mas elas estavam erradas. Os radares teriam notado algo se objetos com superfície metálica estivessem voando por lá. Os balões de luz e os foguetes, entretanto, eram pequenos demais para serem detectados pelos radares. Em segundo lugar, todas as luzes estavam voando para o leste. O vento estava soprando na mesma direção naquele dia. Terceiro, o tempo de queima. Os foguetes de sinalização queimam por cerca de 20 minutos. Quando uma dessas luzes se apagou, a segunda queimou por mais 1 minuto, e o último se apagou cerca de 20 a 30 minutos após o início do primeiro. As testemunhas mencionaram o mesmo período de tempo. Um dos moradores locais era vizinho do sujeito que confessou ter organizado a farsa. O vizinho o viu acendendo os sinalizadores por volta das 20 horas, mais ou menos na hora em que começaram as ligações para a polícia. Luzes de Fênix se tornou um ótimo exemplo de como é fácil enganar as pessoas e causar alvoroço. Imagine sair da sua espaçonave e pisar na superfície da Lua. Sob seus pés, o chão é coberto com um material fino que parece pó. Isso é poeira lunar. Você olha em volta e respira ar fresco. O cheiro é muito diferente do ar da Terra, mas ainda é bom. Infelizmente, este é um cenário altamente improvável. E uma das razões é que a Lua quase não tem atmosfera. O satélite natural da Terra é muito pequeno, tem menos de 2% da massa do nosso planeta. É por isso que não tem um campo magnético forte o suficiente para manter uma atmosfera. Mas mesmo que a Lua tivesse uma, os ventos solares a afastariam imediatamente. Mas se você pudesse visitar a Lua 3 ou 4 bilhões de anos atrás, haveria uma imagem muito diferente. Naquela época, nosso satélite provavelmente tinha uma atmosfera. Ela se formou no período em que grandes erupções vulcânicas estavam agitando o satélite. Os gases se espalharam por toda a superfície, e isso aconteceu tão rápido que eles nem tiveram tempo suficiente para escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar era coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imaginem, gigantescas nuvens de magma voando alto no ar, caindo no chão, formando córregos de lava. Foi assim que as bacias de basalto surgiram na superfície lunar. Em dado momento, cientistas analisaram as amostras trazidas da Lua. Eles descobriram que os córregos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também o elemento fundamental, que é a água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Ela ficou mais espessa há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por aproximadamente 70 milhões de anos. Depois disso, puf, a atmosfera da Lua se perdeu no espaço. Mas o mais legal disso? Quando a Lua tinha uma atmosfera, o satélite estava de 3 a 10 vezes mais próximo do nosso planeta. Uma simulação no computador até sugeriu que a Lua estava provavelmente até 19 vezes mais próxima do que está agora. A distância entre ela e o nosso planeta poderia ser de 30 mil quilômetros, enquanto atualmente está a cerca de 390 mil quilômetros de distância. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem os dinossauros estavam por perto para admirar a vista. Ao mesmo tempo, estudos mais recentes confirmaram que a nossa Lua realmente tem uma atmosfera. Ela é composta principalmente de hidrogênio, neônio e argônio, e contém alguns gases muito incomuns, como o potássio ou sódio. Você não pode encontrá-los, digamos, nas atmosferas de Marte, Vênus ou da Terra. Infelizmente, uma atmosfera assim não é adequada para nós, criaturas dependentes de oxigênio. Mas adivinhem, há muito oxigênio na Lua. Eu sei, deve soar confuso, mas o problema é que esse oxigênio não está em sua forma gasosa mais comum. Não, ele está preso na camada de rocha e poeira que cobre a superfície de lá. Essa camada é chamada de regolito e contém até 45% de oxigênio. Então, isso significa que se aprendêssemos a extrair esse oxigênio, seríamos capazes de viver na Lua? Não tão rápido. O oxigênio nessas rochas está fortemente ligado aos minerais.
e para separar esses componentes precisaríamos de toneladas de energia e equipamentos especiais. Mas se conseguíssemos iniciar esse processo, a Lua teria bastante oxigênio. Existe uma teoria de que a Lua pode ter se formado durante uma colisão entre a Terra e outro planeta. Este planeta deve ter sido menor, do tamanho de Marte. Isso provavelmente aconteceu cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Outra teoria afirma que a Lua costumava ser um asteroide, ou algum outro corpo errante. Ela se formou em algum outro lugar do Sistema Solar e, quando passava pela Terra, foi apanhada pela gravidade do nosso planeta. Outros especialistas pensam que em algum momento no passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu e logo começou a orbitar o nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no nosso céu. E a teoria menos empolgante afirma que o satélite natural da Terra pode simplesmente ter surgido junto com a Terra durante a formação do nosso planeta. Atualmente, a Lua é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. É também um dos mais densos, perdendo apenas para o satélite Io, de Júpiter. Muito provavelmente a Lua tem um núcleo minúsculo, que não é maior do que 2% da massa do satélite. Com cerca de 676 km de largura, ele consiste principalmente de ferro e enxofre. A superfície lunar é escura, embora o satélite natural da Terra seja o objeto mais brilhante no céu noturno. Na realidade, ela reflete um pouco mais do que o asfalto. Você pode ter ouvido que a Lua, junto com o Sol, causa marés nos oceanos e mares da Terra. A atração gravitacional do satélite cria algo chamado força de maré. Isso faz a água se projetar nas partes mais próximas da Lua e mais distantes do satélite. Essas saliências são o que conhecemos como marés altas. Mas o que poucas pessoas sabem é que a Lua também faz com que as rochas subam e desçam, assim como acontece com a água. Claro, esse efeito não parece tão dramático quanto as marés oceânicas, mas ainda é perceptível. A superfície sólida da Terra se move cerca de 2,5 cm a cada maré. A Lua não apenas causa marés no nosso planeta, como também diminui sua rotação. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré, e isso aumenta a duração do dia na Terra em um pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos. A Lua também está se afastando da Terra, na mesma proporção em que suas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Você realmente deveria cortá-las. Se um dia ela sair flutuando pelo espaço, nosso planeta passará por tempos difíceis. Sem a força estabilizadora da gravidade da Lua, a inclinação da Terra começaria a mudar descontroladamente, de nenhuma inclinação, ou seja, sem as estações, até uma grande inclinação, resultando em condições climáticas extremas. Como a Lua não tem atmosfera, nada a protege de temperaturas extremas. Fica incrivelmente frio no lado noturno, chegando a menos 234 graus Celsius. Enquanto isso, o lado ensolarado fica literalmente fervendo, com uma temperatura de 121 graus Celsius. Outra coisa da qual a Lua não consegue se proteger sem uma atmosfera são os meteoritos. É por isso que a superfície do satélite é cheia de crateras. Para a comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas no nosso planeta. Muitas delas estão escondidas pela vegetação ou cobertas de água. Mas se falarmos da Lua, o número é muito maior, são vários milhões, e cerca de 5.000 delas têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. A Lua é menos sismicamente ativa do que a Terra, por isso essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Mas mesmo que a superfície lunar esteja praticamente adormecida, o satélite natural da Terra ainda tem lunamotos. Eles começam vários quilômetros abaixo da superfície. Uma teoria sugere que eles podem estar acontecendo, porque a Lua está encolhendo à medida que seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser há várias centenas de milhões de anos. Então, como isso funciona? Imagine uma uva se transformando em uma uva passa. Ela vai enrugando enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com a Lua. Ela vai encolhendo e vai enrugando. Mas, ao contrário da uva, a Lua não tem uma casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça, então, à medida que fica menor, sua crosta racha e quebra. Seus pedaços são empurrados sobre as partes vizinhas. Os pesquisadores têm quase certeza que essas falhas ainda estão ativas e provavelmente são responsáveis pelos tremores que abalam a Lua. Alguns deles são muito fortes, de até 5 na escala Richter.
Quando olha para a Lua, você sempre vê o mesmo lado do satélite natural da Terra. Assim como o nosso planeta, ela gira em torno do seu próprio eixo, mas esta rotação dura cerca de 27 dias. Este é o mesmo tempo que a Lua precisa orbitar a Terra. Tal fenômeno é chamado de acoplamento de maré. Antes do início da exploração espacial, as pessoas nunca tinham visto a outra face da Lua. Não se sabia como era o outro lado. Enquanto o lado da Lua mais próximo de nós é principalmente de grandes planícies cobrindo bacias de impacto, o lado distante é acidentado e cheio de crateras. A crosta é mais espessa lá, com menos evidências de atividade vulcânica. A propósito, a Lua não é perfeitamente redonda ou esférica. Ela tem a forma de um ovo. Quando você está olhando para ela, uma de suas pequenas extremidades está sempre apontando para você. Sim, direto para você. Esta é a razão pela qual o centro de massa da Lua não é seu centro geométrico. Na realidade, ele fica um pouco mais de 1,5 km fora do centro, como se fosse uma bola de golfe defeituosa. Vamos cortar a Terra ao meio. Você pode ver todas as camadas dela. Aqui está o núcleo. Ele é cerca de 40 vezes mais quente do que o interior do seu forno. Ali está o manto, um oceano de lava quente. Aí vem a crosta, a superfície sólida em que nossa civilização vive. Mas se você olhar para cima, há muitas camadas além da atmosfera e da de ozônio. Os cientistas descobriram recentemente uma estranha bolha aqui, que protege nosso planeta da radiação. E não é o nosso campo magnético. Essa bolha é feita de ondas de rádio. Nós as utilizamos para nos comunicar. Nosso planeta brilha como uma árvore de Natal no espectro de rádio. Mas estamos interessados em ondas de frequência muito baixa, aquelas que nos permitem manter contato com submarinos. Então, as ondas de rádio são como as de luz ou as oceânicas regulares. Olhe para esta. A distância entre os dois picos é o comprimento da onda, e o número delas, ao longo de um período de tempo, é a frequência. Por exemplo, existem 10 ondas neste intervalo de 1 segundo. Então, você consegue adivinhar a frequência dessa? Sim, é de 10 Hz. Os telefones celulares usam as de 300 a 3000 MHz. Então adicione mais 6 zeros a esse número. Mas ondas dessa frequência não penetram bem nas barreiras. Pense em como você perde a conexão do celular quando está dirigindo por um túnel. Isso é porque tem metal dentro, que é um material condutor que enfraquece muito as ondas de rádio. A água salgada também é uma espécie de condutor. Então, se o submarino for muito fundo, a espessa camada de água enfraquece o sinal e perdemos a comunicação. Para mantê-la, enviamos menos ondas, mas as tornamos mais longas. Na mesma quantidade de tempo, a frequência das curtas será muito maior do que as das longas. É por isso que são chamadas de ondas de frequência muito baixa. Mas, como se vê, elas viajam por toda a Terra e até no espaço, onde as coisas começam a ficar interessantes. As ondas colidem com partículas de radiação do Sol. Pensamos na nossa estrela como uma gigante amigável que nos dá luz e calor, mas na verdade ela emite muita radiação nociva. Cada explosão ou descarga elétrica de material no Sol causa uma explosão ainda maior de radiação. Essas partículas voam para o nosso planeta, assim como as ondas de rádio. Elas viajam 150 milhões de quilômetros até a Terra em 8 minutos e colidem com nossa bolha, que atua como um escudo. Basicamente, as partículas de radiação solar se acumulam nos cinturões de radiação ao redor da Terra. O campo magnético do nosso planeta as prende, e uma bolha recentemente descoberta de ondas de frequência muito baixa fica logo abaixo desse cinturão de radiação. Isso nos ajuda a repelir algumas das emissões nocivas. A análise dos estudos antigos confirmou que os cinturões de radiação costumavam ser muito mais baixos e mais próximos da Terra. Mas quando nossa civilização começou a usar o rádio ativamente, nossas ondas elevaram esse cinturão mais para o alto. Ninguém esperava tal efeito. Mas isso nos dará uma maneira de proteger os astronautas no futuro. Quando você está na Terra, seu campo magnético mantém protegido da radiação. Você pode vê-lo fisicamente quando partículas de vento solar carregadas fazem as de ar nos polos do nosso planeta brilharem. Isso é uma aurora. Da próxima vez que admirar essa beleza, saiba que na verdade é a Terra o salvando de alguns raios extremamente nocivos. Mas se você estiver fora do campo magnético da Terra, em algum lugar do espaço, tenho más notícias. Nada o protege lá. Este é um grande problema para os astronautas que passam meses na Estação Espacial Internacional. Talvez os cientistas aprendam a criar bolhas protetoras de ondas de frequência muito baixa em torno das estações e naves espaciais. O mesmo vale para outros planetas. Provavelmente vamos colonizar Marte. Não há campo magnético lá, e nada pode nos proteger da radiação. Mas se criarmos uma bolha artificial ali, poderemos reduzir a radiação nociva.
Outra bolha invisível que nos protege é a atmosfera. É como um bolo de camadas ou uma cebola. Cada nível da atmosfera tem suas próprias propriedades. A camada mais baixa em que vivemos é a troposfera. Ela contém 80% do peso de todo o ar do planeta. É também o principal local onde vive o vapor de água. E é aqui que a máquina chamada clima funciona. O Sol envia raios de energia para a Terra. Nossa superfície os reflete e aquece o ar na troposfera. Isso faz com que ele se mova e troque de lugar com o ar frio. Assim, todos os ventos, ciclones, tempestades e tornados só acontecem na troposfera até cerca de 12 km de altura. É por isso que os aviões comerciais voam a uma altitude de cerca de 10 km. O vento ou outras más condições meteorológicas dificilmente afetam essa área, e o ar ali não é tão denso quanto na Terra. Voar a 1,5 km acima do nível do mar é como passar por um biscoito. É difícil, mas a uma altitude de 10 km, voar parece se mover através de um leve chantilly. A aeronave quase não sente resistência, então é um ganha-ganha. Economiza-se combustível e os passageiros ficam seguros. Algumas desvantagens significativas são que é muito frio e não é possível respirar lá. É frio porque há poucas moléculas de ar para absorver o calor do solo e transferi-lo umas para as outras. Não daria para respirar pela mesma razão. É por isso que os aviões são equipados com máscaras de oxigênio, por precaução. Vamos dar uma olhada aqui. Esta é a estratosfera, ainda menos moléculas de ar no local, onde as sondas meteorológicas voam. Elas são como pequenos balões com computadores usados para prever o tempo. Essa parte da atmosfera também contém a conhecida camada de ozônio, nosso escudo contra a radiação ultravioleta nociva. O ozônio é quase o mesmo que o oxigênio, exceto que há 3 átomos nele. Quando os raios ultravioleta nocivos entram na nossa atmosfera, colidem com a molécula de O3. Então quebram a molécula em O2 e outro átomo de oxigênio. Os próprios raios são convertidos em calor, mas o ozônio se regenera rapidamente. Um único átomo de oxigênio se une ao O2 e a molécula de ozônio está pronta para nos proteger novamente. É o escudo invisível que nos protege da radiação. Isso deu origem a toda a vida na Terra. À medida que nossa civilização se desenvolveu, começamos a emitir gás freon na atmosfera. Costumávamos encher nossas geladeiras antigas com ele. Um único átomo de cloro se desprendia de uma molécula de freon quando estava em contato com o ar. Então, se ligava um único átomo de oxigênio. Agora, o ozônio não consegue se regenerar como antes. Felizmente, proibimos o uso desses gases nocivos e a camada de ozônio começou a se regenerar. Os cientistas esperam que ela se recupere totalmente em meados do século XXI. A estratosfera termina a cerca de 50 km. A próxima camada é a mesosfera, a mais fria de todas. Em média, a temperatura lá gira em torno de menos 95 graus. Isso é 5 vezes mais frio que um freezer. Essa é a camada da atmosfera onde os meteoros que chegam começam a queimar devido ao atrito no ar. Então, eles acabam por queimar completamente. O ar aqui é muito rarefeito para aviões ou balões voarem, mas ainda é muito denso para satélites. Portanto, essa camada da atmosfera não é bem estudada. A próxima camada se estende de 90 km acima do mar a até cerca de 800 km. Isso é um pouco mais do que a distância entre Las Vegas e São Francisco. A linha Kármán fica situada nessa camada da atmosfera. É a fronteira entre o nosso planeta e o espaço. A termosfera é onde todas as nossas naves espaciais e satélites voam. É também o lar da Estação Espacial Internacional. A temperatura sobe extremamente e o ar é cerca de 10 vezes mais quente do que o calor de um forno. E é tudo devido à atividade solar. Mas nunca conseguiríamos sentir esse calor. As moléculas de ar que o carregam aqui são tão pequenas que literalmente flutuaríamos entre elas. Imagine uma piscina gigante com apenas 3 gotas de água. Essa é a termosfera. E a camada mais alta da nossa atmosfera é a exosfera, a mais larga da nossa bolha de ar. Os cientistas acreditam que seus limites estão a meio caminho da Lua, a cerca de 190 mil quilômetros. Esse é o ponto onde a pressão da radiação solar começa a exceder a gravidade da Terra. A exosfera ainda faz parte da nossa atmosfera. Isso significa que os astronautas que participaram de várias missões espaciais e estiveram na EEI nunca deixaram a nossa atmosfera. Nos últimos anos, os cientistas fizeram 2 descobertas revolucionárias sobre nosso universo. Graças às novas tecnologias, olhamos para o passado distante e aprendemos algo que pode mudar nossa compreensão do universo para sempre.
Quais são essas descobertas e o que elas significam para nós? Vamos descobrir. Recentemente, revelamos a primeira imagem colorida do telescópio espacial James Webb. É uma foto alucinante que captura milhares de galáxias antigas. Essa luz mais antiga documentada na história do universo data de mais de 13 bilhões de anos atrás. Isso é apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. É como dar uma espiada no álbum de bebê do universo. Mas isso foi apenas o começo. Os astrônomos esperavam ver algumas galáxias minúsculas e jovens, mas o que encontraram foi uma verdadeira surpresa, impossivelmente maciça, e tudo isso a partir de apenas um pequeno ponto vermelho. O principal autor do estudo, Ivo Labé, estava trabalhando no computador como de costume, e de repente obteve 2 números. Idade, 13,1 bilhões de anos. Peso, 100 bilhões de estrelas. Quando percebeu o que isso significava, quase cuspiu seu café. Mas esse ponto vermelho foi apenas o começo. No dia seguinte, eles encontraram mais 5 galáxias iguais a essa. Na verdade, essas 6 galáxias maciças são tão antigas quanto a própria Via Láctea. Toda a equipe de pesquisa ficou incrédula. Eles pensaram, peraí, o quê? Elas não poderiam ser tão maduras tão cedo no tempo. Será que cometemos um erro? Mas não, o telescópio espacial James Webb, o novo cara legal do bloco espacial, tem sérias habilidades. Ele pode ver através de nuvens de poeira com sua visão infravermelha e detectar galáxias que antes eram invisíveis. Esqueça o Hubble, tem um novo observador de estrelas na cidade. Mas por que isso abalou tanto as coisas? Porque essa descoberta afeta a nossa compreensão de como as galáxias se formaram. Vamos tentar explicar. Há muito tempo, 13,8 bilhões de anos atrás, para ser preciso, nosso universo nasceu. Ele ficou relaxando por um tempo, e então começou a formar as primeiras galáxias. E essas galáxias estavam cheias de gás e poeira. Por fim, esse gás começou a se transformar em estrelas. Algumas galáxias eram mais maciças e tinham mais estrelas, e outras eram mais leves e quase não tinham estrelas. De qualquer forma, todas elas cresceram gradualmente. As estrelas nelas nasceram lenta e suavemente. É assim que nossos modelos atuais explicam esse fato. Mas essas novas observações do telescópio espacial James Webb mostram uma surpresa inesperada. Parece que, mesmo no início do universo, nossos antigos amigos tinham muitas estrelas, mais do que esperávamos. Se for esse o caso, então essas galáxias são como os superdotados do universo. Elas pularam a fase de crescimento pequeno e gradual e foram direto para serem gigantescas rompedoras do universo. De acordo com o nosso modelo cosmológico atual, elas nem deveriam existir, mas existem. Portanto, parece que após o Big Bang, as estrelas estavam se formando muito mais rápido do que pensávamos, o que é muito estranho. Isso pode significar que há algo faltando em nossa compreensão da formação das galáxias. Como você pode ver, essas rompedoras do universo estão realmente fazendo jus ao nome, causando um possível consenso total entre os cientistas. O universo estava tipo, ei, estou prestes a virar os modelos cosmológicos de cabeça para baixo. Mas não devemos tirar conclusões precipitadas. Há muitas teorias que poderiam explicar essas descobertas surpreendentes sem quebrar o modelo padrão. Por exemplo, talvez a luz que estamos vendo não esteja vindo de estrelas, mas de discos rodopiantes de destruição em torno de buracos negros supermassivos. Essas bestas cósmicas colossais podem engolir a matéria e cuspir um espetáculo de luz deslumbrante. E o olhar aguçado do telescópio James Webb está detectando esses enigmáticos discos de acreção como nunca antes. Ou talvez essas galáxias possam estar brincando de esconde-esconde conosco. Talvez haja algo mais na história que ainda não vimos. Afinal de contas, o universo é vasto e misterioso, e nós apenas começamos a arranhar a superfície. Opa! Precisamos ir mais devagar aqui. Antes de tentarmos explicar tudo isso, precisamos confirmar se essas galáxias antigas são realmente tão antigas assim. Embora mesmo que sejam apenas buracos negros supermassivos, isso ainda mostra uma mudança surpreendente. Teremos que esperar cerca de 1 ano para descobrir. Uma coisa é certa, o telescópio espacial James Webb definitivamente nos ensinou uma lição valiosa: espere o inesperado. E esse é apenas o começo do inesperado. A equipe de Ivo Labé não foi a única a fazer uma descoberta tão grande. Tem também uma equipe que afirma ter desvendado os segredos do passado do universo, e isso vale 2 prêmios Nobel. Saia da frente, telescópio espacial James Webb, porque essa descoberta veio de uma antena que é menor do que uma geladeira e custa menos de 5 milhões de dólares. Isso é que é caça às pechinchas espaciais.
Os astrônomos captaram esse sinal que trouxe algumas surpresas. Ele estava vindo das primeiras estrelas do nosso universo, na época em que elas estavam apenas começando a cintilar. Diga oi para nossos ancestrais celestiais novamente. No entanto, o sinal era bem estranho. As temperaturas eram anormalmente baixas e havia uma onda pronunciada que deixou os astrônomos encucados. Tem uma teoria. A matéria escura pode ter aprontado algumas, e se esse for o caso, então podemos estar realmente à beira de uma grande descoberta. Imagine que você está olhando para o céu noturno repleto de estrelas, mas há algo mais lá que você não consegue ver. É como um manto invisível que cobre todo o universo. Os cientistas chamam esse material misterioso de matéria escura. Essa matéria é como o fantasma do nosso mundo. Ela não emite, absorve ou reflete nenhuma luz. Não podemos vê-la com telescópios, nem com nossos olhos. É por isso que a chamamos de matéria escura. Mas se não podemos detectá-la de forma alguma, como sabemos que ela existe? Por causa de sua atração gravitacional. Um dia percebemos que nossa compreensão de como as galáxias foram criadas estava incorreta. De acordo com nossos cálculos, elas deveriam ter sido um gás caótico, mas algo as manteve unidas, transformando-as em espirais, como um tipo de cola invisível. Então pensamos, talvez essa cola invisível realmente exista? Se a Lua fosse invisível, ainda assim suspeitaríamos que ela existe em algum lugar porque sua gravidade afeta as marés na Terra. Esse também é o caso da matéria escura. Sua gravidade influencia o movimento das galáxias e de outros objetos cósmicos. De fato, a matéria escura constitui uma grande parte do universo, cerca de 27% dele. Além disso, a matéria normal que podemos ver, como estrelas, planetas e galáxias, representa apenas cerca de 5% do universo. Portanto, embora não possamos ver a matéria escura, na verdade há mais dela no universo do que tudo o que podemos ver. Os cientistas ainda estão tentando descobrir se a matéria escura existe e do que ela pode ser feita. Algumas teorias sugerem que ela poderia ser composta de partículas exóticas que são diferentes das partículas com as quais estamos acostumados. Outras afirmam que pode ser algum tipo de matéria estranha, não descoberta, que não interage com a luz de forma alguma. De qualquer maneira, é um mistério intrigante. E se algum dia confirmarmos a existência da matéria escura, nossa compreensão do mundo mudará para sempre. Portanto, agora você pode entender por que a comunidade científica está tão empolgada. Se essa descoberta for confirmada, teremos a primeira prova real da existência da matéria escura. Tal descoberta pode ser ainda mais importante do que o próprio Big Bang, porque, como dizem os astrônomos, somos feitos de matéria estelar e, portanto, estamos vislumbrando nossa origem. Mas, é claro, ainda temos que esperar e explorar tudo isso em detalhes. Na ciência, nunca devemos nos apressar em tirar conclusões. E enquanto os cientistas estudam esse material, nós estaremos aqui, na ponta dos nossos assentos, esperando o próximo sucesso de bilheteria espacial. O universo nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas. Quem diria que uma antena tão pequena e humilde poderia revelar tais segredos cósmicos? Isso só mostra que, na vastidão do espaço, até mesmo as menores descobertas podem ter um maior impacto. Continue olhando para cima e quem sabe quais outras surpresas cósmicas estão esperando para serem descobertas.